Bom dia a todos. A Daniela já me apresentou, sou Érica. Eu sou de formação, sou bióloga de formação, né? Mas estou trabalhando nesse projeto já desde 2005. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, ele tem a sede dele em Manaus, está fixado em Manaus e vinculado a duas universidades públicas, que é a Universidade do Estado do Amazonas e a Universidade Federal do Amazonas. O coordenador geral desse projeto é o professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, que é um antropólogo. E atualmente, deixar bem claro aqui que é um projeto de pesquisa, né? A nossa contribuição aqui é trazer um pouco para a reflexão de vocês sobre essa questão das comunidades tradicionais, o mapeamento, né, territorial feito por elas, porque a gente não está trabalhando exatamente nessa temática de telecentros, né, desses meios de comunicação, apesar de que a gente tem atualmente um site e uma proposta de formação de banco de dados, que eu acho que também pode ajudar a refletir um pouco aqui para a experiência e para esses projetos e planos de pesquisa e de política que vocês estão querendo implementar com telecentros, né? Então, eu espero que seja positivo nesse sentido. Atualmente, o projeto, voltando, então, é um projeto de pesquisa, né? Ele está vinculado a universidades públicas, tem cerca, hoje em dia, de 80 pesquisadores vinculados a esse projeto, todos estão inseridos em universidades federais ou estaduais. A gente tem praticamente em toda a Amazônia os núcleos, né, com esses pesquisadores, e é uma equipe bem interdisciplinar. Além de pesquisadores na área das ciências sociais, da antropologia, a gente tem agrônomos, biólogos, pessoas formadas em direito, né, que estão ajudando a gente a discutir a questão dos direitos, né, das comunidades tradicionais. Então, é uma equipe interdisciplinar. Né? A gente também está vinculado ao grupo de pesquisa do CNPq, que se chama Laboratório Nova Cartografia Social, Processo de Territorialização, Identidades Coletivas e Movimentos Sociais. Então, todos esses pesquisadores, esses núcleos de pesquisa, eles estão vinculados também a esse grupo do CNPq, né? É um grupo de pesquisa dentro dessa plataforma. E atualmente a gente está com a implantação que a gente chama de mini laboratórios de cartografia. A gente trabalha com o programa de ArcGIS 10.1. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, só estou repassando que o técnico que trabalha com a gente, que é o Luiz, a Daniele foi orientadora do Luiz, né? E ele que lida mais com essa parte de produção dos mapas e tal. E a gente está com esse software atualmente, com 31 licenças, então a gente consegue disponibilizar essas licenças desse software para os outros núcleos de pesquisa de graça, né? Porque a gente compra essa licença e disponibiliza para os outros grupos. Então, dentro desses núcleos de pesquisa, tem esses mini laboratórios que a gente está tentando uma adequação mínima, né, de computador, o software, né, as pessoas, os técnicos capacitados para estar trabalhando junto com as comunidades também nesses mini laboratórios que a gente está chamando, que estão dentro das universidades públicas, né? Nesse momento está dentro dos núcleos de pesquisa ainda. Então, aqui só para a gente ter uma ideia mais ou menos desses núcleos atualmente, como é que está configurado do projeto, né? Ele iniciou praticamente na Amazônia, mas acabou já se estendendo para outras regiões do Brasil também. Então, em Manaus, no Amazonas, né, a gente tem em Manaus, na UEA e na UFAM, dois mini laboratórios, e o Maitá, também vinculado à UFAM, Tabatinga, UEA. No Pará, a gente tem em Belém, que está dentro da Universidade Federal do Pará, no NAIA, que é um núcleo lá dentro. Marabá, a gente está dentro da UFPA também, e Santarém, na UFOPA. Né? Todos esses que eu estou colocando aqui, eles já têm esses mini laboratórios consolidados. No Acre, a gente está dentro da UFAC, Rondônia na Unir. Então, só para ter uma configuração, para vocês estarem visualizando um pouco onde que a gente está inserido hoje em dia. Né? Bom, aqui só para fazer um pouco uma retrospectiva desse projeto, ele inicia as atividades dele mais ou menos em torno de 2004, 2005, a partir de categorias de identidade e produção de mapas, que a gente chama, né? Mas o início do projeto, a gente fala em 2005, só que ele inicia a partir de uma relação de pesquisa já do próprio professor Alfredo, no estado do Maranhão, né? Com trabalho lá nos Carajás, com quebradeiras de coco babaçu, quilombolas. Então,
o professor Alfredo, nesse momento, né, lá por volta da década de 90, está trabalhando já com esses movimentos, com essas lideranças, né, e as equipes de pesquisas do Maranhão também. Então, o projeto acaba surgindo naturalmente pela demanda dos movimentos sociais ao projeto de pesquisa, né? Eles queriam uma forma de produzir os seus mapas, né, para contrapor os mapas dos grandes empreendimentos que eles estavam tendo conflitos naquele momento. Então, foi uma demanda que ela foi surgindo dos próprios movimentos. E aí começou essa discussão dentro das universidades e o Alfredo iniciou, né, diria assim, esse projeto em 2005, lá em Manaus. Por isso que a sede hoje em dia está em Manaus, mas a gente, como vocês viram, a gente está, né, vinculado a várias universidades, então não é um projeto que está fixado só numa universidade. É uma rede, né, de pesquisadores e movimentos. E a partir daí começa esse trabalho, tanto que os primeiros 6, os fascículos, os primeiros aqui, foram todos realizados com as quebradeiras de coco babaçu, que é exatamente isso. Demonstra que esse trabalho ele iniciou por essa demanda no estado do Maranhão. Então aqui a gente tem essa série, que foi a primeira série de produção, porque depois eu vou falar um pouco melhor desses fascículos, né? Mas a oficina de mapas, ela gera esse produto, que é esse fascículo, e aqui atrás a gente tem uma relação de todos que já foram publicados dessa série, né? Então, os 6 primeiros aqui são com quebradeiras de coco, depois vem quilombolas, né? E aí começa a ter uma diversidade bastante grande. E aí, com esse trabalho, ele acabou se difundindo nas outras regiões, pelas relações de pesquisas dos outros pesquisadores que eram vinculados já ao trabalho junto com o professor Alfredo. Isso foi se expandindo naturalmente e aí o projeto ele começa a ter uma ampliação bastante grande nesse trabalho, né? Bom, um dos objetivos principais dessa pesquisa, a partir dessas técnicas de mapeamento, é analisar os processos de mobilização, de territorialização, né? Como é que estão sendo, hoje em dia, na Amazônia, principalmente na Amazônia e outras regiões do Brasil, como é que esses processos mobilizatórios eles estão ocorrendo. Então, a gente tem essa preocupação de analisar isso em relação com a emergência de identidades coletivas objetivadas em movimentos sociais, que o professor Alfredo costuma falar muito sobre isso, que são essas formas organizativas que esses grupos estão se associando, se agrupando, de certa forma, né, para reivindicar direitos, reivindicar o uso de território. Enfim, a gente, então, nesse processo de pesquisa, visa analisar como é que estão sendo esses processos mobilizatórios na Amazônia, agora, nesse caso que a gente está falando aqui, principalmente, né? E essas identidades coletivas, elas são múltiplas, né? Elas expressam uma diversidade sociocultural muito grande, que acabam recebendo denominações locais dos próprios agentes sociais. Então, você tem seringueiros, quilombolas, indígenas, piaçabeiros, pescadores artesanais, quebradeiras de coco babaçu, peconheiros, castanheiros, artesãs de Tucumã, de Cipó, de Arumã, cipozeiros, indígenas em cidades, né, que a gente trabalha bastante, faxinalenses, fundos de pasto, povo de terreiro também, que está inserido dentro da própria Comissão Nacional como comunidade tradicional. Enfim, é uma diversidade muito grande que a gente, nesse processo de trabalho com esses grupos e nas oficinas de mapas, a gente respeita e reconhece o direito à autoidentificação. Então, são eles mesmos que dizem quem eles são, qual é a sua identidade coletiva, né? Então, esse reconhecimento também, esses dispositivos jurídicos que estão inseridos na Constituição, no Decreto 69 da OIT, que é o direito à autoidentificação coletiva, né? Os grupos têm o direito de se autoidentificar. Então, a gente parte desse princípio, né, no trabalho. Então, nunca tem uma denominação externa do pesquisador sobre aquele grupo. É ele que vai dizer, eles que vão dizer, o grupo que a gente está trabalhando vai dizer quem eles são, né? Então, a gente acaba um pouco com essa personificação do coletivo. Os quilombolas pensam que, os indígenas acham que. Não, né? A gente tem muito claro aqui em cada produto desse quem são esses quilombolas, quem são esses indígenas, né? São os protagonistas. Então,
Na contracapa desse fascículo vem a lista do nome de todos que participaram da oficina de mapas, né? Identificando cada agente social, os depoimentos ao longo do fascículo foram todos identificados com os nomes das pessoas. Então, não é uma generalização, uma homogeneização desses coletivos também, que a gente também gosta de deixar isso muito claro, porque senão fica como se estivesse generalizando tudo que é quilombola, tudo que é indígena, e tem uma diversidade muito grande dentro desses próprios grupos. Então, a gente respeita esse direito à autoidentificação, também trabalhando com o decreto 640, que é o decreto que institui a Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né, em 2007. Inclusive, esse decreto ele cria a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, né, se todo mundo aqui tem ciência desse decreto, acho que não trouxe. Mas é uma comissão, ela é paritária, né, 15 representantes são da sociedade civil e 15 são do governo, que estão vinculados à INA, INDS, enfim. Várias instituições fazem parte dessa comissão, e essa comissão ela foi criada exatamente para tentar pensar essa política nacional de povos e comunidades tradicionais, né? Então, esse decreto, apesar de essa política não ter sido implementada ainda, né, mas é um decreto que está aí, é lei, então ele reforça o direito à autoidentificação, mais uma vez, né? Então a gente tenta trabalhar também com esses dispositivos jurídicos que são direitos que estão sendo reivindicados pelos grupos, né? E eles é que estão reivindicando esses direitos. Bom, através disso a gente tenta, então o objetivo do projeto ele consiste principalmente em mapear esses esforços mobilizatórios, descrevendo e georreferenciando, com base no que é relevante para as próprias comunidades estudadas, como comentei aqui. Então, assim, o trabalho bem pragmático assim, que a gente recebe nesse processo, no início desse processo, como eu falei, muito desse trabalho decorre dessa relação de pesquisa já existente com pesquisadores em campo e dentro das universidades. E o grupo que quer fazer o mapeamento na sua comunidade, ele demanda ao projeto, então ele manda uma carta, né, ao coordenador, ao projeto, dizendo do interesse em fazer uma oficina de mapas na sua comunidade. Isso é trazido para dentro do projeto, porque o projeto também atualmente com aquela configuração grande de núcleos, a gente tem a coordenação está ampliada também, não é só o professor Alfredo que decide, então a gente tem que levar isso para uma coordenação maior, decidir, tem toda uma discussão interna se a gente vai atender aquela demanda ou não. São muitas demandas, já vou adiantar aqui que a gente não dá conta de atender pelas pernas que a gente tem enquanto pesquisadores e professores, mas a gente tem que fazer essa análise desse processo de quem está solicitando, né? Qual é a viabilidade de fazer o trabalho naquela área, tem todo um processo, mas assim, só para deixar bem claro que não somos nós que vamos lá propor o trabalho de mapeamento, é as comunidades que demandam do projeto o trabalho. Então, isso também é um ponto de partida que a gente estabeleceu dentro do projeto, porque é o interesse do grupo de se auto-região-referenciar, de querer mostrar o que é o seu território, de querer identificar conflitos, né? Então, é uma demanda dos grupos ao projeto. A gente não chega oferecendo esse trabalho para eles, né? Então, o trabalho praticamente o mapeamento, ele pressupõe de início, né, quando a gente vai trabalhar, já de cara, o treinamento e capacitação dos próprios membros da comunidade, que serão os sujeitos do que deverá constar dos mapas, né, que são produzidos, e no registro de pontos que eles estão referidos. Então, eles mesmos é que vão sair já diferenciando seu território. Então, a gente capacita esses membros que estão participando das oficinas para fazer isso. Então, a gente oferece cursos, a gente vai ver qual é a demanda do grupo. Às vezes tem grupo que quer curso de legislação ambiental, às vezes eles querem curso de Convenção 69, né? Vai variar muito essa demanda conforme, às vezes, muito em função do conflito que aquele grupo está passando naquele momento. Então, a gente fornece instrumentalização teórica, cursos de noções elementares de GPS para eles usarem o GPS, a gente fornece, empresta os GPS, né? Que a gente já tem no projeto. Então, isso é fornecido com um termo de cautela, o grupo assina, eles utilizam, né? Depois esses processos de mapeamento, muitas vezes o pesquisador não acompanha o georreferenciamento, né? A gente faz a capacitação e durante umas semanas, às vezes até meses,
Isso varia bastante também, como é que cada grupo vai fazer isso, né? E principalmente na Amazônia, às vezes eles têm que pegar barcos, andar, montando os pontos, escrevendo tudo que eles aprenderam, mas são eles que fazem isso, né? Depois eles trazem esses pontos, todas essas informações para o laboratório da cartografia em Manaus, que é já daria com técnico mesmo para fazer isso. E é um processo que varia muito de grupo para grupo. Tem fascículos que a gente demora 1 ano, tem fascículo que já demorou 2 anos para ser publicado. Tem grupos que são bem mais rápidos, muito por causa da demanda também que eles estão tendo, então a gente consegue fazer com mais agilidade, né? E também porque depende muito do tempo deles, do tempo do pesquisador, como é que casa tudo isso. Então, a gente tem um trabalho grande, o trabalho da equipe de pesquisa acaba sendo como eu falei, proporcionar essa capacitação, esses cursos e coletar algumas informações através de observação direta, grava os depoimentos, né, acompanha as oficinas, as discussões. Então, a gente sistematiza toda essa informação depois, sintetiza, às vezes, uma quantidade muito grande. A gente tem que ter esse trabalho, por isso que é um trabalho que depende dessa relação de pesquisa, porque o pesquisador ele tem que estar entendendo qual é a discussão, qual é a temática, para ele poder sistematizar aquilo, né, num padrão que a gente estabeleceu de 12 páginas, que ele é bem sucinto, né, é só para dar é como se fosse um cartão mesmo de identidade do grupo. Eles gostam de apresentar isso como uma identidade coletiva. Então, a gente faz esse trabalho enquanto pesquisador, né, e aí, depois de tudo isso sistematizado, por isso que demora tanto, porque às vezes a gente chega não a 12 páginas, mas um pouco maior, para que o grupo possa ver, a gente retorna para o grupo lê tudo, revê o mapa, corrige o mapa. Então, até publicar isso aqui, esse produto final, ele tem que ter o aval de todo o grupo, é isso que a gente quer. Então é isso, eles têm que corrigir tudo, conferir todos os depoimentos, aí só vai para a impressão quando o grupo diz que é isso aqui que a gente quer. Então, por isso que demora muito, às vezes, esse processo, e às vezes tem problemas no meio do caminho, tem muitos problemas, às vezes, internos na própria comunidade. Então, é um processo que, às vezes, a gente não conduz isso para terminar, são eles que fazem. Então, a gente deixa muito claro isso, até mesmo quando a gente faz questão de colocar o nome de todo mundo, a realização é deles. Então, sempre tem o nome de quem realizou esse trabalho aqui em cima, né? Associação Indígena Carapana, a SICA do Rio Cuieiras, né? Aí, geralmente, o nome do fascículo é o nome que identifica a identidade coletiva, são eles que definem também esse nome, né? E atrás aparece o apoio, né? A universidade, os financiadores, enfim, as instituições que apoiaram. Mas aqui na última página também, geralmente, nesse caso aqui deve estar aqui na contracapa, o contato, né, o endereço de contato com o grupo é o endereço do grupo que realizou. O nosso contato quanto projeto não aparece no fascículo, né? A gente tem o site, a gente tem outras formas de comunicação, mas o objetivo é que isso aqui realmente seja um produto deles, né? É da comunidade, não é nosso. Eles que definem o que entra aqui. Então, às vezes, tem informações que o grupo não quer colocar. Ela aparece durante as oficinas de mapas, ela é discutida, às vezes são conflitos muito sérios e quando chega no texto final, eles falam, não, a gente não quer que isso entre no fascículo. Porque tem muitas implicações depois desse documento impresso, né? Então a gente não interfere em nada do que o grupo define, o que é para sair e o que não é. Então, é uma decisão deles, é um produto deles, por isso que eles se apropriam tanto desses fascículos. Tem uma apropriação muito grande, inclusive a gente tem vários casos, né, de grupos que utilizam isso como instrumento mesmo de luta, né? Eles pegam esse fascículo depois, vão nas câmaras dos vereadores, vão reivindicar direitos, vai levar para o prefeito, vai levar para os políticos. A divulgação ampla desses fascículos, a gente geralmente consegue imprimir 1.000, de modo geral, 1.000 exemplares, e cerca de 70% desses exemplares volta para o grupo. A gente fica com uma parte para divulgação interna, né, claro, da pesquisa, nas universidades, nos outros núcleos, mas a maior parte vai para os grupos e é eles que distribuem da forma que eles querem. Também a gente não interfere nisso, se eles querem dar, se eles querem vender, é deles, né? Então, eles se utilizam disso como um instrumento de luta. A gente tem casos bem claros aqui nesses processos, como eu posso citar aqui
quebradeiras de coco babaçu, que conseguiram ao longo desse processo todo de pesquisa e das oficinas de mapas, elas fizeram várias oficinas, elas conseguiram baixar leis municipais, né, com os leis do babaçu livre. A gente tem até um livro publicado sobre isso, acho que eu podia passar um pouco aqui só para a gente vendo o início desse trabalho. Aqui a gente colocou um pouco os mapas gerais, mas aqui, ó, esse Guerra Ecológica nos Babaçuais é desse livro que foi publicado com elas em 2005, bem no início do projeto. E elas reivindicam, identificam as áreas de desmatamento dos babaçuais, os problemas com os fazendeiros na área. Então, elas conseguiram aprovar leis municipais, acho que no Pará, Tocantins e no Piauí, se eu não me engano, que a lei do babaçu livre é que elas podem entrar nas áreas privadas, né, para coletar o coco babaçu, né, então elas têm esse direito do livre acesso. Então, todo esse processo foi muito utilizando esse instrumento também, né, porque a partir do momento que o vereador olha isso, né, na localidade, ele começa a olhar para esse grupo com outra visão, né, porque ele vê um mapa, ele vê as pessoas, os depoimentos, não tem uma ação sem sujeito, né, o sujeito existe. E, além disso, o mapa está georreferenciado. Então, se tiver alguma contestação, a gente tem os pontos georreferenciados, você tem uma fidedignidade da informação, que eu acho que é esse que é o papel que a universidade acaba possibilitando e criando condições de possibilidade para eles, né? Então, a gente tem outros exemplos também, como os faxinalenses também, que são povos dos faxinais, que é no estado do Paraná, que são pequenos agricultores que vivem de forma de uso comum, com os pequenos criação de animais, enfim. Eles também conseguiram baixar uma lei de reconhecimento do povo faxinalense no estado do Paraná. A gente tem também outros casos de quilombolas, Alcântara, né, que está num processo aí já de muitos anos, mas eles também conseguiram várias coisas depois desse fascículo. Já tem, acho que uns 3 fascículos com Alcântara, os faxinalenses. Resumindo, né, voltando um pouco, eu estava querendo dizer, só para completar, por não ter essa personificação do coletivo e ser um trabalho que está identificado quem está falando aqui, quem são essas pessoas, quem é esse grupo, que a gente chama esses mapas de mapas situacionais, porque eles tratam exatamente desse mapeamento social, né? Ele é produzido com materiais que são contingenciais, ele identifica exatamente aquela situação naquele momento. Por isso que os faxinalenses hoje em dia acho que já estão com 5, 6 fascículos produzidos, porque desde o primeiro até o último já mudou muito a situação e outros grupos entraram, né? Aí lá no estado do Paraná eles falam, os faxinalenses nisso eram 50 comunidades, agora já tem mais de 200, né? Porque é um processo mesmo de auto-identificação e do reconhecimento da identidade, né? Dos seus direitos, né? Então, eles vão se apropriando disso e aí, com isso, eles demandam um novo mapa. Não, aquele mapa não serve mais, a gente quer fazer um novo mapeamento, porque eles querem mostrar o território, ele vai ampliando, né? Então, é bem interessante isso, porque a gente já ouviu muitas falas, muitas críticas. Vocês estão inventando quilombola, estão inventando faxinalense. Mas não é, a gente não está inventando nada, né? Os grupos estão dizendo isso e estão mostrando isso. E a gente só está possibilitando as condições de possibilidade para que isso ocorra. Então, esses mapas situacionais que a gente chama, eles estão muito associados com esse processo mesmo, né? De que não é uma coisa que está estagnada, né? Esse processo é um processo que continua. O fascículo ele não é o produto final desse trabalho, ele é um produto que ele é utilizado como instrumento às vezes tem grupo que não se utiliza também, às vezes é só uma reivindicação cultural, como as artesãs do Tucumã, posso citar aqui o exemplo porque eu trabalhei, que é lá no Rio Arapiuns, no Tapajós. Elas querem mostrar a sua cultura, a sua tradição no artesanato, não tem conflitos territoriais, mas então tem várias situações, né? A gente tem situações que demarcam bem esses conflitos, situações que são só mais para referências culturais mesmo, de mostrar que a gente existe, nós somos, né, artesãs, temos nosso valor, enfim, é um reconhecimento e uma visibilidade, né, que acaba proporcionando a esses grupos.
Então, a gente enfatiza que, além desses mapas situacionais, a gente tem um aprimoramento do conhecimento dessas realidades localizadas, né? Então, isso é possibilitado por essa combinação entre conhecimento científico e esse conhecimento empírico, essas disciplinas militantes. Então, a gente consegue, esse é um dos objetivos muito fortes do projeto, que é essa relação de pesquisa, né? Pesquisador e movimento social, a gente possibilita essa integração entre os conhecimentos, conhecimento científico, conhecimento tradicional. Então, a gente também tem muita discussão e reflexão interna no âmbito acadêmico sobre isso, né? O projeto, ele não está, eu falei ali no início aqui, dos núcleos de pesquisa, mas a gente também tem um projeto na Pan-Amazônia. Então, a gente já realizou 2 simpósios internacionais com os outros países da Pan-Amazônia, discutindo conhecimento tradicional também. Então, a gente tenta fazer essa inserção, porque com essa integração de conhecimentos, a gente também traz para dentro da academia essas comunidades, né? A voz dessas comunidades, que é um processo, às vezes, bastante difícil, né? A gente fazer isso dentro da academia, porque cada um tem suas pesquisas, né? Cada um está envolvido com seus trabalhos, e você fazer esse esforço para trazer essas pessoas, para dar voz para esse conhecimento tradicional, às vezes a gente encontra muitos entraves e muitos desafios no meio acadêmico, né? Então, a gente tem 2 aspectos importantes para destacar aqui no mapeamento social. Um etnográfico, né, que requer esse trabalho de campo prolongado, com orientação acadêmica, com técnicas de observação direta, descrições pormenorizadas e critérios de seleção dessas informações. E o outro que é realizado pelos próprios agentes sociais, que definem os instrumentos, escolhem, né, o que quer entrar no mapa, essas informações, o que vai ser o resultado desse mapa situacional que a gente está chamando. Então, acho que esses são 2 aspectos importantes desse mapeamento social, né? E o objetivo de capacitar essa relação, ela acaba criando também de trazer eles para dentro das universidades, uma relação com os próprios filhos desses membros, né, geralmente das comunidades. Então, a gente tem casos de indígenas quilombolas que hoje já estão cursando universidades, que foram processo desse trabalho, né? Então, é muito interessante. O Davi é um exemplo claro disso, que é um quilombola de Alcântara. Ele já está no mestrado, está terminando o mestrado dele na Bahia. E ele publicou um livro dentro do projeto, ele se aperfeiçoou nas técnicas de giz, então ele que produziu os mapas de Alcântara. Então, é pena que eu não trouxe o livro, mas o livro ele é todo georreferenciado pela comunidade quilombola, como ele era filho lá das comunidades, então para ele o acesso foi muito melhor, eles puderam andar pelas áreas, né? Ele pôde fazer o trabalho de uma forma muito mais tranquila. Então, a gente tem e isso é um objetivo do projeto, é que essas pessoas se capacitem, a gente faz questão de trazer isso para dentro da universidade. Então, a gente já teve um curso realizado em Manaus de etnoconhecimento, que foi voltado principalmente para a comunidade, para povos indígenas, mas participaram outros grupos também, foi dentro do INPA esse curso, né? Acho que foi, eu não lembro agora o ano, mas foi, acho que em 2006. E depois disso a gente fez um outro curso de especialização também na Universidade do Estado do Maranhão, que também foi voltado para povos e comunidades tradicionais, no qual o Davi, esse que hoje está no mestrado, ele participou desse curso de especialização. A gente também tem o Danilo Cerejo, que também é da comunidade de Alcântara, que hoje em dia é formado em Direito, né, e está atuando junto com as comunidades nas oficinas de Direito que a gente faz. Temos também o caso da Altaci, que é uma indígena cocama lá em Manaus. Ela entrou agora recentemente no doutorado aqui na UNB, doutorado de Linguística. Inclusive, ela deve estar aqui em Brasília, nem sei se ela está aqui hoje. É uma indígena cocama. Tem vários casos de estudantes indígenas que estão nos cursos de especialização ou na graduação, na própria UEA, né, que facilita também a entrada dessas pessoas. Então, a gente faz questão de reforçar isso. E, atualmente, a gente acabou de aprovar um programa de pós-graduação em cartografia social e política da Amazônia. Foi aprovado agora pela CAPES, que é uma parceria entre a Universidade do Estado do Maranhão e a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, esse curso e esse programa ele vai começar agora, já com cursos de mestrado, né, e é voltado exatamente para a cartografia social. Então, a gente está
Só para colocar um pouco aqui do âmbito acadêmico também, o que a gente está fazendo, né, além de possibilitar esse protagonismo, mas a gente tem uma discussão interna muito forte, né, nessa parte acadêmica mesmo. São muitos livros publicados com aí já a reflexão dos pesquisadores sobre esse processo. A gente também realiza encontros, né? A gente realizou um encontro agora, o 6º encontro em Manaus, agora no mês de novembro, início de novembro, que a gente reúne e traz essas pessoas que participaram desses processos, tenta trazer pelo menos algumas, né? E pesquisadores que estão trabalhando. Então, a gente realiza esses encontros, que é um momento de discussão sobre tudo que está sendo feito, é um momento que se consolida essas articulações, né? Um escuta o outro, o quilombola escuta a quebradeira vê a situação do pescador artesanal, enfim. E isso, a gente acredita nesses espaços como espaços de consolidação mesmo dessas articulações dessa rede. Então, a gente sempre tenta propiciar esses encontros e também é um processo, é um momento também que os pesquisadores estão lá refletindo junto com esses grupos. Então, a gente realizou agora o 6º, né? E, bom, enfim, eu acho que eu vou passando aqui, que eu já falei bastante. Esse é um mapa síntese do Complexo Madeira que a gente fez. A gente terminou um outro mapa síntese também, agora da região do Rio Negro, que eu não tenho ele aqui. Aqui é só para ilustrar um pouco, está defasada também essa apresentação, porque não fui eu que fiz. Essa apresentação é do Luiz, lá até deixar bem claro aqui do projeto, o técnico, e a gente não atualizou ela ainda. Eu trouxe só um pedacinho. Mas as séries eu vou passar depois no site. A gente já está em torno de 150 fascículos. Tem mais séries, né, que foram criadas depois dessas. Então, a gente começou principalmente com essas identidade coletiva e conflitos, que foi focada na Amazônia, e depois foi se estendendo. E aí, conforme os núcleos vão se apropriando desse trabalho, a gente acha que, de repente, é interessante criar uma nova série para atender aquilo. Porque vocês viram que os núcleos eles estão bem, né, além da Amazônia, tem Pernambuco, Bahia, Paraná, então está bem espalhado ao longo do Brasil, e a tendência é que cada núcleo vá se descentralizando, né, esse processo, porque o projeto é um projeto que começou em 2005 e a gente não tinha noção de que isso ia crescer tanto, né, foi uma coisa que foi se expandindo naturalmente. Então, a tendência agora é que cada núcleo vá desenvolvendo seus trabalhos, né? E a gente tem esses momentos de integração e discussão, né? Mas tentar se focalizar um pouco de Manaus, né? E da sede. Então, atualmente, esse eu acho que é o mapa mais atualizado, mostrando essas séries que são publicadas, os fascículos. Então, esses pontinhos aí, aqui está muito pequenininho, mas ali são as diferentes séries que a gente tem agora, né? E os trabalhos onde já foram realizados, esses quadrados maiores são que reúnem já as informações mais sintetizadas naqueles mapas sínteses, né? Só para mostrar um pouco desse panorama. E aqui também a gente não vou mostrar todos os livros, mas só para mostrar as primeiras publicações principais aqui. Então, a Leis do Babaçu Livre, que conta um pouco esse processo das quebradeiras de coco, né, do Joaquim Shiraishi, que é formado em Direito. O Terras Tradicionalmente Ocupadas, do professor Alfredo. Aí a gente trabalha, o Alfredo trabalha bastante esse conceito do que a gente está chamando de tradicional. Então, é uma discussão bastante profunda, porque a gente aborda o tradicional como presente, né, muito voltado com as reivindicações desses grupos. Então, não está aquela noção de tradicional presa ao passado, uma coisa frigorifizada ali, né, que ficou congelada. Então, a gente tem um outro conceito aí já mais da área da antropologia. Então, é importante também, porque é essa reflexão teórica que está embasando os nossos trabalhos. Então, a gente está partindo desses conceitos, dessa reflexão, a partir do trabalho mesmo de pesquisa que a gente vai desenvolvendo. O Terra das Línguas foi um livro bem interessante também, que conta lá em Alto São Gabriel da Cachoeira, né, no Alto Rio Negro, que descreve também esse processo. Eles conseguiram cooficializar, acho que 3 ou 4 línguas indígenas no município de São Gabriel da Cachoeira, né? Então, conta um pouco desse processo, como eles conseguiram reivindicar direitos através do próprio direito à língua deles, né? Então, são 4 etnias, que as línguas são oficializadas. Então, você entra no banco, tem que ter tradução nas línguas indígenas, né? A Terra de Faxinais também é um processo que conta lá dos faxinanenses. Indígenas na cidade, em Manaus, do pesquisador Emanuel, enfim, tem vários. Essa coleção de bolsos foi
uma publicação direcionada também para ser distribuída com os movimentos, a gente chama de documentos de bolso, são livrinhos menores, e aí trata dos direitos, principalmente. Então, tem esse direitos dos povos, das comunidades tradicionais do Brasil, e aí vem todas as leis, os decretos, enfim, essa discussão toda para a gente distribuir esses livros, né? A gente está até com poucos já lançou a segunda edição, e é para difusão mesmo durante os cursos que a gente realiza, a gente possibilita, entrega tudo gratuitamente para essas comunidades, né? E tem de conhecimentos tradicionais, enfim. Quilombolas de Alcântara, aquele que eu falei, esse aqui de baixo é do Davi, esse quilombola, que eu comentei. Conhecimentos tradicionais na Amazônia, foi decorrente desse simpósio, enfim, tem uma publicação bastante ampla, né? Não estou com todos aqui. E, além disso, a gente também tem a publicação, atualmente, acho que de 5, acho que está no 6º boletim, mas aqui são 5 boletins informativos. O boletim ele já muda um pouco o formato, que não é igual ao fascículo, seria esse formato aqui um pouco maior, e a gente já consegue absorver uma situação um pouco maior, não específica a um determinado grupo, mas às vezes pode estar 2, 3 grupos, pode estar reunido quebradeira com quilombola, né? E aqui já tem também fontes de informações secundárias, já tem às vezes uma análise de pesquisadores, ele tem um outro objetivo, assim, é mais para pegar situações que são um pouco mais amplas e que têm um tema comum, né? São mais temáticos, né, nesse caso. Então os boletins também, mas sempre também tem um mapa, né? Então, eles têm um outro propósito. Então, são publicações também que a gente faz. E esse último aqui, no Paraná, ele lançou uma nova série lá, que são as benzedeiras, né, e benzedores de 2 municípios lá do Paraná, Rebouças e São João do Triunfo. E conta o processo delas aqui, enquanto benzedeiras. Eles conseguiram aprovar uma lei municipal que reconhece a benzedeira, então eles têm livre acesso para coletar as plantas medicinais. É bem interessante. Esse boletim está bem recente, foi publicado agora, faz pouco tempo. Elas ganharam o prêmio do IFAM, enfim. Só para mostrar um pouco dos boletins que a gente já produziu. Aqui foi o simpósio, a gente já, na verdade, realizou 2 simpósios, um em Manaus e um em Itabatinga, que é sobre conhecimentos tradicionais na Pan-Amazônia. E, além disso, a gente teve também alguns documentários e vídeos que foram realizados pela TV Cultura, o Globo Ciência, o Globo Ecologia, né? E produções próprias também dos próprios pesquisadores da cartografia, só para ilustrar um pouco. Aqui são os encontros que eu falei, né? Então, esse é o 2º encontro, eu não tenho foto do primeiro. Então, geralmente, esse foi em 2008, primeiro encontro de pesquisadores e movimentos lá em Manaus. Esse foi o 3º lá em Belém, né? O 4º em São Luís, o 5º de novo aqui em Manaus e o 6º que eu falei agora em novembro a gente realizou de novo em Manaus, aqui o 6º encontro. Então é esse momento que a gente faz questão de trazer os movimentos, trazer os pesquisadores, e é mesmo um espaço de discussão, um espaço de consolidação, se tira encaminhamentos, né? Enfim. Só mostrar uma outra aqui, só para ilustrar um pouquinho da questão dos fascículos. Eu separei um outro aqui que o Luiz ele usa de forma didática com as comunidades, assim, quando a gente está trabalhando com elas. Né? E durante as oficinas de mapas a gente abre a discussão, né? O pessoal, aqui é uma foto deles georreferenciando, ele subiu lá na árvore para tomar um ponto, que eu acho que não estava conseguindo pegar satélites, não sei. Lá no Jauperi, isso, né? Divisa do Amazonas com Roraima. Aqui só fotos de oficinas de mapas, né? Então, a gente leva as bases cartográficas daquela região, que são de conhecimentos deles também. Então, eles elaboram croquis, utilizam as bases cartográficas como referência, né? E, por exemplo, aqui elas mostrando, né? Então, tem uma extensa produção de croquis. O Luiz, ele tem lá as mapotecas. A gente tem muito croquis, né, no projeto, guardados. São também documentos, né, que são feitos pelas comunidades. Está aqui só para mostrar um pouquinho a quantidade de informação que é gerada durante essas oficinas, é muita coisa. Então, o trabalho depois do técnico no laboratório é bastante pesado, porque
o que a gente acaba fazendo, dando prioridade também? Que as legendas sejam feitas com os próprios símbolos que eles definem. Então, se a gente for olhar aqui, vocês podem depois dar uma olhadinha, eu não trouxe muitos, mas as legendas são desenhos das comunidades. Então, eles fazem cada desenho, e muitos a gente tira do próprio fascículo, né? E eles que dizem, a gente quer representar a casa de farinha com isso, a gente quer representar o peixe assim, o conflito com esse símbolo. Então, é eles que definem também quais são os símbolos que eles querem estar representando nas legendas. Então, é um trabalho bastante extenso, você ter a capacidade de sintetizar tudo isso depois no mapa, né? Só para mostrar um pouquinho do como é que eles vão construindo esses croquis, né? Os desenhos. E é um processo que eu falei, às vezes demora, às vezes a gente volta, tem que retornar, né? Aí depois, aí já é um curso, por exemplo, de técnicas elementares de GPS, né? A professora Paulina, que é até da UEA também, não sei se a Daniela conhece, né? E aí eles depois vão para campo, mesmo depois de ter feito esses croquis, que eles identificam mais ou menos o que é importante no seu território, e aí eles vão com mais clareza para o campo também, na hora de georreferenciar. Então é importante a gente pegar o ponto daquela casa, daquele senhor, que é uma pessoa de bastante conhecimento. Às vezes eles colocam isso no mapa, eles fazem questão de colocar a casa do seu José, ou o cacique, né? Ou o cemitério, enfim. A diversidade de informação ela é bastante ampla e bastante variada, assim, vai depender do que o grupo quer colocar ali, né? Daqui a Paulina capacitando eles com GPS, ensinando algumas noções elementares. E é muito legal, porque eles se apropriam mesmo, assim, né, desses instrumentos. É muito fácil de trabalhar, assim, com eles. Mesmo não sabendo escrever, ler, assim, eles podem pegar um ali na equipe que vai para campo que saiba anotar as coisas, mas não necessariamente todos precisam saber ler e escrever. Então, isso não é um problema que impede o trabalho, né? E aí, depois disso, que os croquis vai para o laboratório, ele já está elaborando os mapas voltam para as correções, aquilo que eu falei também, né? Então, que é para mostrar um pouco já o mapa, né, preliminar, mas cheio de já correção do lado, né, que os próprios grupos vão corrigindo, porque tem muito erro, né, nas primeiras versões. Porque pegar aquela quantidade de informação dos croquis também, sintetizar isso no mapa, às vezes acaba tendo bastante erro, então isso sempre volta para eles corrigirem, né? Aqui também é só mostrando um pouco desse processo aqui, que eu acho que é importante. E no final aqui eu queria só mostrar o site da nova cartografia, que aí já é a discussão que a gente está fazendo hoje em dia sobre a elaboração do banco de dados. Então, o projeto hoje ele está na sede de Manaus, a gente está com um servidor bastante potente. Não sei dizer quantos teras, eu devia ter pego essas informações mais técnicas, agora eu estou sabendo repassar aqui. Mas é um servidor bastante potente que a gente vai poder... a ideia é exatamente isso, integrar esses núcleos que eu mostrei no início, né? Então, esse site acabou de ser reformado, então tem coisas que ele não está ainda completamente atualizado, mas... a gente já tem essa possibilidade. As informações do nosso acervo, que já é bastante ampla, imagina, a gente está com 150 fascículos, para vocês terem uma ideia, publicações de livros, a gente tem muitas informações de pesquisas, as teses, então tudo isso a gente está agora, nesse momento, arrumando, isso falando em Manaus, né? Fora os outros núcleos que vão ter que fazer esse trabalho também. A gente está arrumando esse acervo digital, porque a ideia também do projeto, além do banco de dados, para integrar todas as informações e poder disponibilizar isso também, né, para o público amplo e para o público restrito, que seria mais a pesquisa, né? Quais informações vão para público, quais não vão. A gente também está pensando em fazer, depois com isso, a biblioteca virtual, que é disponibilizar tudo isso mesmo, né? Então, é esse um dos objetivos agora do projeto. Como ele cresceu muito, ele tomou essa amplitude muito grande, a gente está tentando pensar numa forma de disponibilizar tudo isso. Então, aqui no site já é um caminho inicial, porque a gente consegue baixar todos os fascículos, estão aqui, ó, boletins. Vou abrir aqui os fascículos só para a gente ver. Caiu, né?
Acho que caiu a internet. Ai, que pena. Mas a gente tem, dá para baixar os fascículos, os livros, estão todos disponíveis para baixar, fazer download, visualizar. Ali eu ia mostrar também, tem a configuração dos núcleos, então a gente tem os links, né, de todos os núcleos para as pessoas que quiserem ir, das universidades, dos parceiros. A gente também tem os projetos de pesquisa atualmente, então ali no site você pode olhar quais são os projetos que o Nova Cartografia agora está com financiamento. A gente está com um projeto grande do Fundo Amazônia, que é só para a Amazônia, né? Então, de mapeamento social desses grupos contra ações de desmatamento. Então, a ideia é tentar possibilitar, mapear esses grupos que estão denunciando essas ações de desmatamento. Então, esse é um projeto do Fundo Amazônia. Então, as informações estão todas no site, se vocês quiserem dar uma olhada depois, né? Então, ali tem explicando um pouco isso, tem relação de pesquisadores, quem está trabalhando. Enfim, a gente tenta, nesse primeiro momento aí do site, tornar bem públicas essas informações e, posteriormente, com esse banco de dados que está sendo elaborado, né, a ideia é que a gente consiga concentrar isso nesse servidor, né, que a gente vai ter essas informações consolidadas, e depois pensando também na biblioteca virtual. Então, a gente tem uma entrada agora do site para os outros núcleos, então o pessoal, cada núcleo tem uma senha, então os próprios núcleos conseguem entrar no site, depositar as informações que eles querem, está inserido no banco de dados, e aí em Manaus a pessoa que está responsável por isso, ela vai pegar essas informações, a gente faz uma última filtragem em Manaus antes de botar no site, né? Então às vezes são informações que são para ir para o site, e às vezes são informações que é só simplesmente para ficar no banco de dados. Então a gente está conseguindo criar essa forma de comunicação entre os núcleos para a gente ir depositando toda essa informação nesse banco de dados, né? Porque tem muitas informações que são fotos, vídeos, né? Tem muito vídeo produzido, fala de depoimentos de movimentos sociais, e essas informações, algumas a gente precisa de ter autorização para colocar, para publicizar, né? Outras, aquilo que a gente pode colocar para público, a gente coloca. Aquilo que são informações mais de pesquisa e que os grupos não deram autorização, a gente mantém no banco de dados até discutir depois com eles o que eles querem disponibilizar ou não. Então, a gente está atualmente nessa etapa do trabalho, né? E eu acho que é isso, no modo geral, não sei se deu para... Eu espero que, não sei, se essa experiência possa contribuir para essa discussão de telecentros. Uma coisa que eu só queria lembrar aqui, que eu falei até com a Daniele lá, é que como a gente está lá em Manaus, a gente sabe, a gente acha que a gente tem um programa dentro da Universidade do Estado do Amazonas que chama o ProInd, né? Eu falei com a Daniele. E eu acho que seria um programa bem interessante para vocês, enquanto telecentro, chamar para uma discussão, porque eles trabalham com curso de pedagogia intercultural indígena. Na modalidade de cursos especiais, eles utilizam a metodologia de modalidade presencial modular através do sistema IPTV, né? Então, eles estão atuando hoje em dia em 52 municípios do estado do Amazonas. Eles vão agora em 2013 por 8º módulo do curso. Então, essas informações quem me passou foi a professora Claudina, porque ela faz parte do projeto Nova Cartografia Social, e ela assumiu um pouco a coordenação desse ProInd. E esse curso ele foi criado em 2009, teve alguns problemas, e agora eles estão redirecionando esse curso. Ele vai para o 8º módulo agora, e atualmente ela destacou aqui que, apesar das desistências, né, de várias desistências, estão sendo... finalizando esse curso, 586 indígenas, né, pertencentes a diferentes etnias aqui. Ela citou várias: Apurinã, Arara, Banil, Abaré, Dessana, enfim, tem muita etnia aqui, depois eu posso passar, mas eu acho que é uma discussão boa para ter com eles, né, porque é um programa dentro da UEFA que está desenvolvendo essa educação à distância também, né? E eles têm informações bem interessantes agora com a finalização dessa primeira turma que está se formando, né? Então, acho que eu só estou trazendo aqui como contribuição também lá desse programa. Eu acho que a minha fala era isso, um pouco. Vou deixar aberto para pergunta.